Andando eu hoje encontrei-o e ele sorriu para mim. Sim, hoje na estrada achei-o, Cristo sorriu para mim. O mesmo Jesus que outrora, pregando e curando, viveu nos vales da antiga Judeia, como a luz de um sorrir de Deus. Levava eu um fardo pesado, mas ele estendeu-me a mão. O fardo tirou de meus ombros, dando-me seu perdão. Bondoso e gentil foi seu gesto, um gesto de graça dos céus. Caí a seus pés contrito, pois senti a presença de Deus, pois senti a presença de Deus. Cercava um brilho intenso, de gozo minha alma se encheu. O chão refletia a glória, a luz do sorriso de Deus. O mesmo Jesus que outrora, pregando e curando, viveu nos vales da antiga Judeia, como a luz de um sorrir de Deus. Sim, hoje na estrada achei-o e ele sorriu para mim. Bom dia, meu querido amigo, meu bom irmão. Que bom estarmos juntos mais esta manhã de sábado para podermos juntos recapitularmos aquilo que estudamos da nossa lição dessa semana. É um tema bastante interessante sobre educação. Vamos estudar e aprender um pouquinho sobre a melhor educação que nós podemos ter. Mas antes eu quero cantar, porque o tema de hoje fala sobre o jardim, né? Vamos cantar o hino No Jardim, número 426. Vamos cantá-lo com alegria. Alcança a lista.
Eu fui ao jardim bem a sós, aos primeiros raios celestes. Pude então ouvir doce meiga voz, a voz gentil do Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Ouvi sua voz divinal em acentos muito suaves, que falava-me com ternura igual à voz gentil das aves. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Eu fico a escutar sua voz na vibrante luta terrestre, e ao me vir tentar o inimigo atroz, quão bom ouvir o Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador, mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós vamos participar do estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, guiando-nos, instruindo-nos e orientando-nos. Que Tu coloques as palavras certas em meus lábios e também abre o coração de cada pessoa que está assistindo a este culto, esse estudo, para que possa também compreender o que Tens para nos ensinar. Queremos agora rogar-te, Pai, simplesmente que fales ao nosso coração com o poder do Teu Espírito Santo. É a súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, estou aqui com a minha lição da Escola Sabatina, do trimestre, Educação e Redenção. E eu achei uma coisa interessante, estava olhando aqui os títulos do trimestre. Você já parou para pensar que nós passaremos a eternidade estudando? É o último tema do trimestre, Céu, Educação e Aprendizado Eterno. Eu fico pensando quantas coisas nós temos que aprender. Eu também faço uso desse comentário da Casa Publicadora, que fala um pouco sobre esse assunto da educação. E ele abrange algumas coisas bem interessantes aqui, mostrando que a educação cristã, apesar dos pesares, ainda é a melhor coisa que nós podemos dar para nossos filhos e nossa família. Bem, vamos lá. O nosso verso para memorizar, ele se encontra lá no livro de Jó. Eu quero ler com você, no livro de Jó, no capítulo 36, e no verso 22. Se você tem seu guia de estudos, você pode aproveitar para ler junto. Diz o seguinte, capítulo 36 e o verso 22. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Uma pergunta feita. Bem, nós conhecemos muito bem a história da criação. Jardim do Éden, onde nossos primeiros pais foram ali colocados a fim de aprender cada dia mais e mais como viver com Jesus. O jardim foi escolhido como sala de aula,
Os alunos, 2 seres humanos recém-criados, perfeitos, sem terem conhecimento do que é pecado. O professor, ninguém menos do que Deus, o Senhor. O livro de estudo, a própria natureza, também perfeita e recém-criada. Só havia ali paz, harmonia, felicidade. O Senhor foi o fundador, o diretor e o professor dessa primeira escola. Mas como sabemos, Adão e Eva por fim escolheram um outro professor e acabaram aprendendo lições erradas. E agora o que fazer? Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre esse método de educação que foi instituído no princípio do mundo. E esse método é o que deveria ser empregado para que o homem aprendesse e o modelo durante todo o tempo posterior. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O Jardim do Éden era a sala de aula, a natureza, o compêndio, o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, os alunos. Livre Educação, página 20. Bem, de acordo com Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, e capítulo 2, versos 7 a 23, quando Deus criou Adão e Eva, Deus tinha alguns objetivos claros. Primeiro deles, que o casal refletisse a sua imagem e semelhança, ou seja, que o casal fosse uma ilustração, fosse uma demonstração do amor de Deus. Segundo, que eles se unissem como marido e mulher. Terceiro, que tivessem filhos e filhas. E por último, que eles cultivassem e guardassem o jardim do Éden. Esses 4 aspectos, esses 4 objetivos, eles refletem os aspectos essenciais da vida que ainda são válidos até hoje. Em primeiro lugar, o ser humano precisa estar em um relacionamento próximo com Deus, numa vida de constante lealdade. Ser leal a Deus significa honrar o compromisso de vivermos como filhos e filhas dele. É viver com responsabilidade diante dele. Ser leal a Deus é prometer e cumprir o que foi prometido. Ser leal a Deus é viver de tal forma que ele confie em nós como seus representantes aqui na Terra. Em segundo lugar, o casamento. É necessário. As palavras de Gênesis 2, 24 expressam a mais profunda unidade física e espiritual de um homem e uma mulher e exaltam a monogamia diante do mundo como a forma de casamento ordenada por Deus. E é interessante, casamento entre um homem e uma mulher e um só para cada um. Além disso, a esposa de um homem deve estar em primeiro lugar em suas afeições, e seu primeiro dever é para com ela. Seu amor a ela deve exceder, mas certamente não substituir o amor apropriado aos pais. Terceiro lugar, ter filhos é uma bênção concedida pelo Criador. A bênção que nunca foi anulada por Deus, e essa é a fonte de centenas de milhões de seres humanos que agora ocupam os continentes todos deste mundo. E finalmente o quarto, o ser humano precisa trabalhar. E você já ouviu alguém dizer, eu estou procurando quem inventou o emprego? Eu posso dizer para você, quem inventou o trabalho foi nosso Criador, Deus. O humano tinha que usar as faculdades físicas e mentais para preservar o jardim, do mesmo modo perfeito em que o havia recebido. O fato de o trabalho físico ser um aspecto agradável na vida da nova terra indica que o trabalho não tinha o propósito de ser uma maldição. O trabalho era diferente daquilo que nós conhecemos hoje em termos de trabalho. Nós não temos ideia de como vai ser o trabalho no céu. Em Isaías nós vemos que na nova terra nós vamos construir, vamos plantar, vamos trabalhar. O trabalho sempre estará nos acompanhando por toda a eternidade. Só que o trabalho no céu e na nova terra, no Jardim do Éden, não é igual ao trabalho que nós desempenhamos hoje. Com tristeza, com dor, com dureza,
com injustiças e tudo mais. Vai ser algo gostoso, agradável, prazeroso. Mas ok, vamos lá. Primeira escola. Vamos entender o propósito de Deus em criar e estabelecer e empregar Adão. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e deu-lhes um lar e um trabalho significativo. Quando consideramos a dinâmica professor-aluno, esse é um relacionamento ideal. Deus conhecia as habilidades de Adão, porque ele o tinha criado. Podia ensinar Adão sabendo o que ele poderia alcançar e também saber qual era o potencial de Adão. Podia extrair o máximo do seu potencial. Deus era um professor, além de tudo, sábio e muito didático. Deus deu responsabilidade ao ser humano e desejava que a humanidade fosse feliz. Pelo fato de conhecermos apenas este mundo de pecado e morte, fica difícil imaginar o que o trabalho envolvia e as lições que, evidentemente, Adão aprendeu enquanto trabalhava e cuidava do jardim e do seu lar. Eu, por exemplo, eu gosto de plantas, eu gosto de plantar. Às vezes não produzem muita coisa, mas eu gosto simplesmente de ver a semente germinar e brotar e dar alguma coisa. Por exemplo, eu agora estou com um pezinho de abacaxi. Não é uma de miniatura, não. É um abacaxi grande. Está lá se desenvolvendo na varanda do apartamento onde eu moro. Então, é uma coisa que eu gosto. E eu fico imaginando quantas coisas a gente aprende com isso. Gosto de flores. Gosto de cultivar orquídeas. É quão gostoso a gente ver essa planta se desenvolvendo, crescendo, dando flores, embelezando o mundo. É isso que é o trabalho, algo gostoso. Deus procurou dar ao homem uma estrutura completa para o aprendizado perfeito, onde a comunhão com Deus era uma das partes mais importantes que ele tinha diariamente. Aqui é uma grande lição para nós. Uma comunhão com Deus é fundamental para uma vida tranquila e completa nos braços de Jesus. E quando você olha os detalhes daquilo que você planta e da natureza, você olha assim e pode perceber ali o poder do Criador, o poder de Deus. Os detalhes são fantásticos. Mas o que é que aconteceu? Houve uma intromissão. Bom, todo bom professor prepara a aula com esmero, cuidando do tema, dos objetivos, do método, das atividades, e ele fica feliz quando o que foi programado é executado de uma maneira tranquila e serena, da melhor maneira. Mas ele fica frustrado quando algum incidente atrapalha, especialmente quando prejudica o rendimento familiar, da aula. E o grande mestre passou por isso. O que fora programado com carinho, com esmero, foi completamente alterado pelo mestre enganador. Eu quero fazer um pequeno contraste entre os objetivos de Deus e como Satanás alterou esses planos. O primeiro objetivo de Deus era o relacionamento do homem com Deus. Lá em Gênesis 1:26 diz, façamos o homem à nossa imagem. O que é que Satanás fez? Semeou dúvida, desconfiança na mente de Eva. Gênesis 3, verso 1. Resultado? Foram expulsos do jardim do Éden. Gênesis 3, 23. Segundo objetivo, a necessidade do casamento. Gênesis 2, 24 diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A unidade e romantismo que caracterizava a união do casal foi substituído pela acusação. O que aconteceu? Ah, Senhor, foi a mulher que tu... Não, foi ela. Gênesis 3, 12. Um acusando o outro. Terceiro objetivo, a importância da procriação. Em Gênesis 1, 28 diz, e Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. A procriação, ter filhos. Satanás alterou e agora mostra que o fato de ter filhos, algo que deveria ser prazeroso, agora seria algo que causaria sofrimento. Em Gênesis 3,16 diz, em dor conceberás. Objetivo quarto,
a importância do trabalho. Em Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O trabalho que Satanás alterou, o trabalho que originalmente era algo planejado, era algo agradável, agora seria cansativo, seria hostil. Gênesis 3,19 diz: do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Quinto objetivo, cuidado da natureza. Gênesis 2,15, o Senhor tomou o homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. O homem deveria cuidar da natureza. O que é que aconteceu com Satanás, na intervenção de Satanás? A natureza que havia sido colocada sob o pacífico domínio do homem, agora ela seria agressiva. Gênesis 3, 17 e 18 fala: produzir cardos e espinhos e vai... Entendeu? Então, são a alteração dos planos de Deus. E por último, Gênesis, o sexto objetivo, a vida eterna. Ao Deus criar o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Sendo Deus eterno, ele tinha feito o ser humano para viver eternamente. E sempre quando eu vou a um funeral, eu digo: nós não fomos feitos para morrer. Satanás, com a entrada do pecado, devido ao ser humano, escolheu o resultado: morte, que atinge toda a humanidade. Gênesis 3, 19. Portanto, aqui a gente vê as diferenças. Como Satanás causou transtornos e destruição num local que era para ser maravilhoso. E notem uma coisa interessante. A presença da serpente muda a linguagem da Bíblia. O texto diz que era a mais sagaz de todos os animais selváticos. Isso é um afastamento da linguagem original, usada até então. Quando nos capítulos 1 e 2, Deus usa: e viu Deus que tudo era muito bom, eles não se envergonhavam, eram agradáveis. São adjetivos usados para descrever a criação nos capítulos 1 e 2. Mas logo em seguida, no terceiro, entra a serpente e há uma mudança. A palavra sagaz também pode ser traduzida em algumas versões como astuta. De repente, um elemento negativo é introduzido. Do que até então era apenas perfeição, harmonia e paz, agora virou conflito, astuto, enganador. Adão e Eva foram criados como seres morais livres, capazes de escolher entre a obediência e a desobediência. Portanto, desde o início, mesmo em um mundo não caído, podemos ver a realidade fantástica da bênção de Deus para o ser humano, que é o livre-arbítrio. Uma vez uma pessoa me falou: Deus não deveria ter dado o livre-arbítrio para o homem. Algumas pessoas pensam assim, mas eu vou dizer, Deus não quis, ele poderia ter feito robôs, mas ele não quis fazer robôs, máquinas, que simplesmente obedecessem. Ele quis fazer um homem que raciocina e que escolhe. E aqui entra a nossa escolha. Bem, seguindo a gente vai ver negligenciando a mensagem. O Éden não era simplesmente um jardim, era um sistema educacional. O método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para que o ser humano de todos os tempos, como ilustração dos seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden. O lar de nossos primeiros pais, o Jardim do Éden, era a sala de aula. A natureza, o livro-texto, o próprio criador e instrutor, e os pais da família humana, os alunos. Livro Educação, página 20. Mas a continuidade da educação de Adão e Eva estava condicionado à lealdade. Uma lealdade inabalável a todos os preceitos e mandamentos do seu divino mestre. Enquanto permanecessem fiéis à lei de Deus,
sua capacidade para saber, vivenciar, amar, cresceria continuamente. Estariam constantemente adquirindo novos tesouros de saber, descobrindo novas fontes de felicidade e obtendo concepções cada vez mais claras do incomensurável e infalível amor de Deus. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 51. E no livro História da Redenção, mais um texto fantástico que eu acho muito bonito. E se você tem o livro Redenção, estude, leia os capítulos da criação, os primeiros capítulos. É fantástico, muito bonita a descrição que tem ali. Então ali diz o seguinte: assim, para garantir a lealdade ao casal, Deus testaria sua obediência. Semelhante aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos à prova. Sua condição de felicidade só poderia ser conservada mediante a fidelidade para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver, ou desobedecer e morrer. Deus fizera receptores de ricas bênçãos, mas se deixassem de atender à sua vontade, aquele que não poupou os anjos que pecaram, não poderia poupá-los. A transgressão do homem os privaria de seus dons, sobre eles traria ruína e miséria. O exame final envolveu uma árvore e uma proibição. No meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore designada por Deus para ser garantia de sua obediência, fé e amor a Ele. O Senhor ordenou aos nossos primeiros pais que não comessem dessa árvore, nem tocassem nela, senão eles morreriam. Disse que podiam comer livremente de todas as outras árvores, exceto daquela, pois quando comessem dela, eles morreriam. Não é uma questão de egoísmo da parte de Deus, é uma questão de prova, de fidelidade, de lealdade. O fruto da árvore nada tinha de extraordinário. Era apenas uma questão de obediência. Esse é o tema. Então é isso que nós temos que entender. Além de negar aquilo que Deus havia dito, nós podemos ver que a serpente fez promessas enganosas para atrair a mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, tem as palavras de Satanás. Primeiro, Deus disse que se comerem, morreriam. E ele foi taxativo e disse: certamente você não vai morrer. Quando a serpente disse para Eva que a parte da mensagem que estava incorreta, Eva poderia ter dito: bom, tá bom, então, peraí, eu vou consultar a Deus. Quando você tem dúvida, o que você faz? Consulta o professor. E veja o verso 5, as artimanhas astutas que a serpente usou. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos. Estavam com os olhos fechados, por acaso? Não, eles estavam vendo. Mas, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eles só não conheciam o mal, eles conheciam o bem. Foi uma jogada de palavras que Satanás fez ali. Quando a serpente disse a Eva que parte da mensagem estava incorreta, a mulher deveria ter consultado Deus. Essa é a beleza da educação no Éden. O acesso que os alunos tinham a seu poderoso mestre estava certamente além de qualquer compreensão humana. No entanto, em vez de fugir, em vez de procurar ajuda divina, Eva aceitou a mensagem da serpente. Infelizmente, apesar de saber distinguir entre o certo e o errado, Adão também fez a escolha errada. Podemos ver, e o resultado foi que ambos foram banidos do céu. Mas, felizmente, existe esperança para recuperar o que foi perdido. Quando Adão e Eva escolheram seguir a mensagem da serpente, eles enfrentaram, entre muitas outras consequências, a expulsão da sala de aula de Deus e
pense no que eles perderam por causa do pecado. Um lar perfeito, proteção, presença de Deus. Sabe, Adão e Eva agiram com total irresponsabilidade quando precisaram tomar uma decisão. Infelizmente, o pecado não manchou apenas a vida deles, também lançou dúvidas sobre o caráter de Deus. Além disso, o exercício da liberdade mostrou que o pecado não conhece limites, pois desde a criação ele continua ganhando adeptos. Continuam pessoas escolhendo o pecado e ser seguidores de Satanás. Nesse sentido, podemos afirmar o seguinte: toda a humanidade está envolvida em um grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei e a sua soberania sobre o universo. Satanás introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva ao pecado. Este pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e a sua consequente devastação por ocasião do dilúvio mundial. Para ajudar seu povo nesse conflito, Cristo enviou o Espírito Santo e os anjos leais para guiar, proteger, amparar e conduzir-nos no caminho da salvação. E a boa notícia que eu trago para você hoje é a seguinte: por causa de Jesus e do plano da redenção, nem tudo está perdido. Temos a esperança de um dia a salvação nos encontrar e termos a restauração deste mundo. E então, a educação cristã deve conduzir os alunos a Jesus, ao que ele fez por nós e à restauração que ele oferece. A verdadeira educação leva ao verdadeiro conhecimento, ao conhecimento de Cristo. Assim, não apenas nos tornamos mais semelhantes a Ele, como também podemos compartilhar do nosso conhecimento dele. Na penúltima parte, os que desprezam a autoridade. Embora não possa dizer que Adão e Eva desprezaram a autoridade, eles acabaram desobedecendo ao Criador, e o que tornou sua transgressão tão grave foi que eles cometeram, em resposta a uma flagrante contradição daquilo que a autoridade do próprio Deus havia lhes dado. Para o seu próprio bem, inclusive. E hoje a gente percebe as pessoas dizendo: não, os mandamentos são para proibir a gente, só diz não, não, não. Não vem como um ponto positivo que é para proteger as pessoas. Apesar desse conflito, em 2 Pedro, no capítulo 1, temos palavras encorajadoras. E contraste com as palavras encorajadoras do capítulo 1, temos uma séria advertência no capítulo 2 de 2 Pedro. Eu vou só dar uma pincelada rápida sobre dois textos aqui. 2 Pedro 1, versos 5 a 8. Veja o que diz ali. Você pode abrir a sua Bíblia, que aqui nós encontramos uma mensagem bem interessante. Diz o seguinte: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a cada fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E aí no verso 8 diz: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós percebemos a parte positiva. Como vencer? Conhecendo domínio próprio, perseverança, piedade, amor, fraternidade. Então são virtudes de andar com Deus. E no capítulo 2 de 2 Pedro, logo nos 2 primeiros versos, lá você vê coisas assim bem interessantes. Veja o que diz aqui:
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão o quê? Dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E veja o verso 2. Muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa delas será infamado o caminho da verdade. E aí vai seguindo, também seguindo a avareza, farão comércio de voz, e aí vai indo das coisas ruins. Então nós podemos ver o contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2, entre aquilo que Deus quer e aquilo que Satanás faz. Assim podemos ter uma ideia do contraste, enquanto buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o entendimento e ação, também continuaremos tendo em nosso meio falsos profetas, falsos amigos, heresias, cada dia mais atraentes. Enfim, teremos como Adão e Eva um dia tomar uma decisão, fazer a nossa escolha. Temos claramente a mensagem da salvação ao nosso alcance. E semelhantemente também teremos a tentação, as ideias errôneas a nos assolar diariamente. E aí entra uma coisa, a escolha é minha, a escolha é sua. Você e eu vamos escolher. Temos esperança? Eu creio que sim. Não precisamos nos desesperar. Em Deus podemos vencer o pecado e sonhar com o Éden restaurado. Eu quero citar as palavras finais da nossa meditação de hoje. Palavras de Ellen White. Diz o seguinte: eu conheço as suas lágrimas, eu também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não pense que está perdido e abandonado. Ainda que por sua dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhe para mim, disse Jesus, e viva. Promessa maravilhosa. Querido, você tem o exemplo de Adão e Eva. Aprenda com eles. Eu sempre digo para as pessoas sobre escolhas, eu digo uma frase que diz o seguinte: algumas pessoas aprendem com os erros, errando. Outras pessoas aprendem com os erros dos outros. E alguns não aprendem nem com os erros próprios, nem com os erros dos outros. Em qual desses três grupos você está? Os inteligentes aprendem com os erros dos outros. Ok? Não vou falar o restante. Mas é isso, queridos. Deus nos chama, nos dá oportunidade para viver. Lembre-se, Cristo Jesus ainda é o nosso mestre. Ele ainda é o nosso professor. Ele ainda quer nos ensinar. E o hino 85 diz: lindo és meu mestre, Rei do céu e da terra. Vamos cantar alegremente este hino, lembrando que Jesus é o nosso mestre e ele vai nos ensinar e vai nos mostrar o caminho da segurança em Cristo Jesus.
orar? Querido Pai, expressamos a Ti nossa gratidão por, apesar de termos pecado, apesar das consequências do pecado de Adão e Eva que nos atingem, Tu ainda nos dás esperança, esperança de um dia estarmos contigo. Vem participar conosco, vem ser o nosso mestre, o nosso professor, para instruir-nos em Teus caminhos e assim a nossa vida seja fortalecida e guiada em Tua presença. Concede-nos um sábado agradável em Tua presença e que a Tua paz inunde nosso ser a cada momento. Pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que está assistindo, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder sobre cada um e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco. Daqui a pouquinho a gente volta para o culto, mas antes, se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que possam também receber essa mensagem. Transmita para outros amigos. Também curta a nossa página para que possa receber uma visibilidade maior. E também, se você não está inscrito em nosso canal no YouTube, inscreva-se para que nós possamos levar mais pessoas a conhecer esse maravilhoso amor de Deus. Que Deus abençoe e até já. Já a gente volta.